Bom, para a última sessão, aqui a sessão 6, chama Ciência Unificada e o Problema da Verdade, o Han nos diz: a visão metafísica é de que existe uma realidade, um mundo externo, e uma sentença verdadeira se e somente se ela está de acordo com o que esse mundo apresenta. Se a sentença reflete o mundo e sua estrutura. Ok, mas parece ser a nossa noção de correspondência, nossa noção de verdade por correspondência. Justo, isso parece razoável, e a questão é razoável até certo ponto, porque a gente consegue verificar dessa maneira sentenças que usam observáveis ou objetos particulares, termos particulares, com termos universais ou objetos não observáveis, termos inconstitutíveis. Não tem como a gente aplicar a mesma teoria de verdade. Não tem como a gente verificar a sentença todos os corpos têm massa. Nós não temos acesso a todos os corpos e não tem como ter acesso a todos os corpos. Ou sentença como amanhã plantas farão fotossíntese. Pode ser que amanhã não tenha sol e aí as plantas não façam fotossíntese. Ou amanhã as plantas passem por um processo súbito de evolução e passem a pegar sua energia do alimento de, sei lá, humanos. As plantas começam a comer seres humanos. Aí vem a importância para os positivistas lógicos das sentenças analíticas, que elas vão ser verdades pelo que a gente entende dos termos que estão envolvidos nela, ou seja, a verdade que essas sentenças, a verdade dessas sentenças, ela é atribuída por uma análise linguística, ela é uma verdade sobre como nós falamos sobre as plantas, ou sobre como nós falamos sobre os corpos e massa. Por isso, questões analíticas, questões de linguagem e a noção de analiticidade são muito caras para os positivistas lógicos. Eles levam isso muito a sério e acho que um expoente, o maior expoente que fala sobre essas questões é o Carnap, o Rudolf Carnap, e que vai ter um debate com um filósofo chamado Quine, Wheeler Van Orman Quine, em que o Quine ele vai falar contra a noção de analiticidade e o Carnap vai falar a favor da noção de analiticidade. Mas isso é uma outra história, fica para um outro vídeo, se é que vai ter esse outro vídeo. O Han propõe uma alternativa, então, a essa teoria correspondencionalista da verdade. Ele defende uma teoria pragmatista ou pragmática da verdade, que, por sua vez, ela é aplicável. Mas ela tem seus problemas. Assim. Até certo ponto, ela é igual à nossa teoria da correspondência. E depois desse certo ponto, as coisas mudam de figura. Então, o que é considerado verdade não funciona do mesmo jeito para todas as sentenças. Para algumas sentenças que são as observáveis, que tratam de termos que são constitutíveis, a verdade dessas sentenças é tratada de uma determinada maneira, e aí, a partir do momento em que você usa termos inconstitutíveis, a sua teoria de verdade muda. Isso é meio de trapacear, né? Mas ele desenvolve uma teoria em cima disso que é assim, é razoável, mas sei lá,
É estranho, né? Bom, ele diz o seguinte, ele usa um outro filósofo como exemplo, ou pelo menos como inspiração, que é o Poincaré. Acho que é Henri Poincaré, é um filósofo da ciência francês, e ele diz o seguinte, segundo Poincaré, a natureza da ciência é de fazer predições, então é de dizer coisas sobre como o futuro vai ser, sobre o que vai acontecer se tal e tal coisa estiverem corretas. Basicamente, a ciência é uma grande previsão do tempo, só que para todas as áreas que não são só o clima. A natureza da ciência é fazer predições sobre o que é observado. Sempre que essas predições forem confirmadas, sempre que a partir dessas predições a gente conseguir ter uma relação de 1 para 1 entre a sentença que a gente usa como hipótese e a realidade, elas são confirmadas e a teoria em que elas fazem parte, que essas sentenças fazem parte, é corroborada. Então, os cientistas dirão que ela é verdadeira e a abraçarão. Abraçarão entre aspas, né? Vão aceitá-la. Caso contrário, outra moto. Caso contrário, eles abrirão mão dela e a chamarão falsa. Um exemplo que corrobora essa posição é a física de Newton, que, num sentido metafísico, sempre foi falsa, né? Se a física de Einstein é a correta, a física de Newton ela é falsa, e sempre foi assim. Só que nós não percebíamos, agora nós percebemos, nós sabemos. Mas nós dizíamos que ela era verdadeira, então de um viés pragmático ela é verdadeira, ela era verdadeira. Aliás, ela é verdadeira ainda porque ela cumpre algumas funções e aí a gente diz que ela é verdadeira porque ela cumpre bem essas funções. Ela, com várias sentenças com uso de observáveis, de particulares, são confirmadas usando essa teoria de Newton. Então, essas sentenças que são verdadeiras vão corroborando essa teoria. Aí, a partir de um certo momento, os experimentos começam a dar resultados que equivalem a sentenças que não corroboram essa teoria, então essa teoria passa a ser falsa e não é mais corroborada. E não só ciências como a física, a química funcionam desse jeito, mas a história também, segundo o Han. Ele diz, Poincaré estava correto acerca da natureza da ciência, mas errado sobre a natureza da história. Para o Han, a história usa do mesmo método que a física e a química, pois o que existe é uma ciência unificada. Então, para o Han, todas as ciências são iguais, elas estão no mesmo barco, elas usam o mesmo método, que é o método científico, é o método de verificação, de postular leis gerais e, a partir dessas leis, gerar sentenças observáveis e aí conferir elas, gerar predições para que eu possa conferir se elas batem 1 para 1. E se elas forem batendo 1 para 1, isso quer dizer que essa teoria ela é correta e ela é verdadeira, é correta, e eu vou juntando mais e mais evidências, mais e mais sentenças que vão corroborando essa teoria, até o momento em que ela passa a se mostrar incoerente com as observações, com o valor de verdade de sentenças sobre particulares que venham a acontecer nas minhas futuras predições, e aí eu vou ter que abandonar elas se isso acontecer. Ou seja, aquela divisão entre humanas, biológicas e exatas, enquanto ciências, parece não fazer muito sentido. Parece que são ciências que seguem um método, que é o mesmo método. O da física eu já apresentei alguns exemplos. Deixa eu usar um exemplo da história. Um exemplo da história seria o seguinte: acredita-se que exista
uma civilização entre entre a civilização Inca no Peru e a civilização Maia no sul do México. Então, ali tem que ter tido uma grande civilização, porque parece que grandes cidades seguem uma certa distância entre uma e outra, na América pré-colombiana, de um jeito que era para ter uma grande cidade ali, que deve ser administrada por uma civilização, por uma grande civilização, mais ou menos, ali na Venezuela ou na Colômbia. E aí, bom, então isso uma predição que eu estou fazendo a partir de uma regra geral, que é de tantos em tantos quilômetros na América pré-colombiana tinha uma grande cidade administrada por uma grande civilização. E aí tem a sentença menos geral, que está usando termos observáveis, que é ali deve existir uma cidade tal e tal maneira administrada por uma grande civilização. Então vamos testar isso. E aí vamos fazer uma expedição para lá, e se tiver essa cidade lá, e com algumas evidências de que é uma civilização, isso vai ser confirmado, vai ser verdadeiro e vai corroborar a teoria maior de que na América pré-colombiana sempre tem cidades de tantos e tantos quilômetros administradas por grandes civilizações. E aí você pode ir lá e fazer um experimento e comprovar aquilo. Então, para os positivistas lógicos, a história tem um método científico igual à física, à química e tal. Está no mesmo barco dessas ciências. Por outro lado, a lógica e a matemática e coisas que tratam, disciplinas que tratam de atividades puramente intelectuais, ou do que a gente chama de a priori, e que podem ser desveladas só pela ação racional, são diferentes, não são ciências, são atividades de outro tipo. Então você tem uma divisão bem clara entre o que é ciência, o que é atividade apodítica, digamos assim, que é a matemática e a lógica, e aí tem a metafísica, que é qualquer coisa que não faz sentido, que é uma perda de tempo e que não é nem ciência, nem atividade apodítica. É blá blá blá, lero lero, ou como o Desidério Murcho, professor da UFOP, costuma falar, que é uma mandinga verbal. Eu acho esse termo o suprassumo da filosofia em português, mandinga verbal. Bom, e a filosofia, onde entra nisso? Essa é a pergunta que eu acho que vocês deveriam tentar responder, que é a mais interessante desse modo. Onde a filosofia entra nisso? Qual a atividade intelectual que ela exerce? Eu vou dar aqui um testemunho, uma visão que é a que o Carnap tem, que é outro positivista lógico, que é de que a filosofia está mais próxima da matemática e da lógica, que são atividades de explicação, de exame dos termos e tentar deixar esses termos o mais claro possíveis e e que suas definições sejam mais segmentadas e mais explícitas possíveis. E se a gente for seguir esse tipo de visão, a filosofia está mais próxima do IMEC e das exatas mesmo, hardcore, do que das outras humanidades ou das outras ciências, como biologia e química e física. E acho que é isso, gente. Isso cobre o texto inteiro. Eu sei que algumas partes ficaram corridas e eu fiquei travando aqui e tal, porque é meio difícil fazer isso sem público, mas eu espero as perguntas de vocês na monitoria. Valeu?